Você sente que seus dias estão escorrendo pelas mãos e que nunca consegue começar o que precisa? Então, esse vídeo é para você. Em 30 dias você pode virar esse jogo. Fala pessoal, tudo certo por aí? Hoje vamos direto ao ponto com um tema que afeta quase todo mundo. Como vencer a procrastinação em apenas 3 passos. Se você vive adiando tarefas, deixando tudo para depois e se frustrando com isso, fica comigo até o fim, porque as dicas de hoje são práticas e podem transformar sua rotina. Mas antes de começarmos, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que pode te ajudar a evoluir todos os dias. Mesmo com vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal, a procrastinação é tão comum que sempre vale trazer novas abordagens. Hoje eu quero compartilhar com você 3 passos simples e aplicáveis, que se você realmente colocar em prática com consistência, vão fazer uma diferença visível no seu comportamento em até 30 dias. Não é mágica, nem fórmula milagrosa. É ação com foco e comprometimento. Então vamos nessa. Antes de entrar nos passos práticos, vamos entender o que realmente significa procrastinar, especialmente se esse for o primeiro vídeo que você assiste sobre o tema. Procrastinação é o ato de adiar, de empurrar tarefas com a barriga. É aquele comportamento em que a gente sabe que precisa fazer algo, mas decide deixar para depois. Seja por falta de motivação, medo, ansiedade, ou até por distrações do dia a dia. Mas é importante deixar algo claro logo de cara: nem toda procrastinação é ruim. Acredite ou não, em alguns casos, adiar uma tarefa pode ser uma forma natural do nosso cérebro lidar com a sobrecarga ou até organizar prioridades internas. Existe até uma teoria que ajuda a entender melhor esse comportamento. Talvez você já tenha ouvido falar da famosa Lei de Parkinson. Sim, tem vídeos aqui no canal em que já falei sobre isso. Essa lei diz basicamente o seguinte: o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua realização. Ou seja, se você tiver 3 dias para escrever um simples e-mail, adivinha? Provavelmente vai levar os 3 dias inteiros para terminar. Agora, se tiver só 20 minutos, é muito provável que consiga escrever esse mesmo e-mail no tempo que tem. Isso mostra como a procrastinação pode fazer parte do nosso funcionamento mental. Ela é quase um padrão automático. O problema é quando esse padrão se repete com tanta frequência que começa a atrapalhar sua vida, seus planos, seus objetivos. Então, para um instante e pensa: tem alguma área da sua vida em que você vive deixando tudo para depois? Alguma tarefa que você adia constantemente, mesmo sabendo que isso só te afasta do que realmente importa? Se a resposta for sim, fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 passos práticos que podem te ajudar a romper esse ciclo da procrastinação de forma consistente, em até 30 dias. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa começar. Essa, para mim, é a grande reflexão que precisa ser feita. Que tipo de procrastinação está te impedindo de alcançar coisas que realmente importam para você? Porque a verdade é que nem toda procrastinação é um problema, mas quando ela começa a te afastar dos teus sonhos, metas e objetivos pessoais ou profissionais, aí sim a coisa fica séria. Com isso em mente, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Você precisa identificar quais são os comportamentos que você quer mudar. Vamos chamá-los de comportamentos-alvo. Ou seja, sobre o que exatamente você está procrastinando. Quais tarefas ou áreas da sua vida você tem deixado sempre para depois? E que, no fundo, sabe que precisam ser priorizadas? Pega um papel ou abre uma nota no celular e anota isso agora. Quais são as atitudes, projetos ou hábitos que você está adiando, mas que gostaria de ver acontecendo? Esses são os comportamentos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Anotou? Beleza. Agora,
Vamos direto aos 3 passos que podem te ajudar a quebrar esse ciclo. E eu te falo com confiança. Se você levar isso a sério e aplicar mesmo, nos próximos 30 dias, sua procrastinação vai diminuir de forma significativa e pode até sumir de vez. Vamos ao primeiro passo: descobrir o seu porquê. Entender por que você procrastina é fundamental. É praticamente impossível mudar um comportamento se você não compreende o que está por trás dele. É aí que muita gente se perde, buscando soluções superficiais, aquelas fórmulas prontas que te mandam apenas levantar e fazer, como se fosse simples assim. Mas a real é que cada pessoa funciona de um jeito e cada um tem motivos diferentes para travar diante de uma tarefa. Por isso, antes de tentar mudar o hábito em si, você precisa investigar o que sustenta esse comportamento na sua vida. Qual é a raiz disso? Qual é o verdadeiro motivo que faz você adiar, evitar ou escapar das suas responsabilidades? Esse é o primeiro grande passo. E agora eu vou te mostrar como começar a descobrir o seu. Esse é um exercício de autoobservação. A proposta aqui é simples, mas poderosa. Você vai começar a prestar atenção no que acontece no exato momento em que você deixa de fazer aquilo que tinha se comprometido a fazer. A ideia é investigar o que está por trás dessa atitude. Muito provavelmente, ao observar com calma, você vai começar a notar quais sensações aparecem no seu corpo e, principalmente, quais pensamentos passam pela sua mente nesses momentos. Se você acompanha o canal, já deve ter visto vídeos onde eu explico o que chamamos de modelo cognitivo, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Esse modelo mostra que não são os acontecimentos em si que determinam o nosso comportamento, mas sim a forma como pensamos sobre esses acontecimentos. Traduzindo, o jeito que você age ou deixa de agir em determinada situação tem muito mais a ver com o que você pensa e sente sobre aquilo do que com o evento em si. Por exemplo, você já identificou aí qual é o comportamento que quer mudar, certo? Agora, o próximo passo é observar os pensamentos que vêm à tona quando você está prestes a procrastinar. Quando você percebe que está adiando uma tarefa, se afaste um pouco da situação e pense: o que passou pela minha cabeça nesse momento? Esses pensamentos vão te dar uma pista muito clara sobre a raiz da sua procrastinação. É aí que você começa a descobrir o seu porquê. Por que você procrastina? Qual é o gatilho por trás desse hábito? E para te ajudar nesse processo, eu trouxe aqui 4 grandes motivos que costumam estar por trás da procrastinação. A primeira delas é a falta de planejamento. Isso mesmo. Muitas vezes, o problema não é falta de força de vontade nem preguiça. É simplesmente falta de organização prática. Aliás, se você estiver tomando um cafezinho agora, aproveita esse momento para refletir. Se ainda não estiver com um, vale preparar um, porque esse exercício exige presença. Quando a gente não tem clareza do que precisa ser feito ou por onde começar, é comum que o cérebro entre em modo de defesa e empurre aquela tarefa para depois. Ou seja, às vezes você procrastina não porque não quer fazer algo, mas porque não sabe exatamente o que precisa fazer. E esse é só um dos motivos. Nos próximos passos, vou te mostrar mais possibilidades e o que você pode fazer para cada uma delas. Muitas vezes a procrastinação acontece simplesmente porque você não parou para se organizar de verdade. Você não definiu um prazo real, não estipulou quanto tempo aquela tarefa exigiria, nem pensou qual seria o melhor momento para executá-la. Tudo fica solto, vago, no ar, e quando você se dá conta, o tempo passou, e lá está você, novamente correndo atrás do prejuízo, com aquela sensação de sufoco, como se tivesse um nó na garganta ou uma corda apertando o pescoço. Esse é o primeiro ponto, a ausência de planejamento.
E esse comportamento, muitas vezes, vem acompanhado de pensamentos automáticos como depois eu resolvo isso, acho que vai dar tempo, sim, ou tá tranquilo, ainda dá para esperar mais um pouco. Ou seja, você não apenas adia a tarefa, mas posterga também o momento de se organizar para fazê-la. Você empurra para depois a própria responsabilidade de planejar, e isso já é um tipo de procrastinação. Agora vamos a um segundo fator comum: o perfeccionismo. Pode parecer estranho, mas sim, muitas pessoas procrastinam porque querem que tudo fique perfeito. Elas desenvolvem uma ideia rígida de que só podem começar algo se todas as condições estiverem ideais. E esse pensamento trava completamente a ação. É aquele tipo de pensamento que diz: não posso começar agora, preciso estar com a cabeça boa. Vou esperar a cadeira nova chegar, aí sim vai estar tudo certinho para eu focar. Melhor deixar para quando for o momento ideal, com calma e sem pressão. E o problema é que esse momento ideal quase nunca chega. Então você continua adiando. Continua esperando o cenário perfeito, que muitas vezes é uma ilusão. Isso vale para qualquer área, inclusive para quem cria conteúdo, por exemplo. A pessoa diz: só vou gravar meus vídeos depois que terminar meu curso de oratória. Ou preciso estudar mais um pouco antes de me expor. Ou ainda, quando eu tiver mais confiança, aí sim eu começo. Esse tipo de pensamento é perigoso porque você vai colocando obstáculos antes mesmo de começar. Tudo em nome da perfeição. E no fim, não faz nada. Agora vamos a um terceiro ponto: a crença de incapacidade. Essa é mais direta, mas muito poderosa. É quando você olha para uma tarefa ou objetivo e simplesmente não se sente capaz de realizá-lo. Acha que é difícil demais, que exige algo que você ainda não tem, e isso ativa, com força total, o comportamento de evitar. Você sente medo, ansiedade, insegurança, e a resposta automática é adiar. Empurra para frente para não ter que lidar com o desconforto de enfrentar algo que te parece maior do que você. Seja um projeto, uma meta, uma conversa difícil. Quando a sensação de não dou conta disso aparece, o impulso de procrastinar se torna ainda mais forte. E por fim, tem um quarto fator, que se conecta com esse anterior, mas também pode aparecer de forma independente: a intolerância ao desconforto. Esse tipo de procrastinação não está necessariamente ligado à incapacidade, mas sim à aversão ao incômodo emocional, físico ou mental que uma tarefa pode causar. É quando você evita fazer algo simplesmente porque sabe que vai ser chato, cansativo, desconfortável ou exigente. Você não se sente incapaz de fazer, mas sabe que vai ter que sair da zona de conforto. E isso já é suficiente para te fazer adiar. No fundo, a procrastinação acaba funcionando como uma fuga, uma forma rápida de evitar desconforto agora, mesmo que isso traga consequências piores mais adiante. Veja só, às vezes, o problema não é que você se sinta incapaz de fazer a tarefa, mas sim o peso emocional ou o esforço que ela exige. É aquele tipo de atividade que parece tão chata, cansativa ou trabalhosa, que só de pensar nela, você já quer fugir. Você pensa: não, isso vai dar uma canseira, melhor deixar para depois. Vai ser uma dor de cabeça tão grande, não quero lidar com isso agora. E o resultado? Você adia. Seja uma tese enorme que precisa escrever, a declaração do imposto de renda, a organização das suas finanças do mês. Qualquer tarefa que exige mais tempo, foco e energia costuma ser empurrada para frente. Então, até agora, a gente falou sobre 4 motivos principais que alimentam a procrastinação: falta de planejamento, perfeccionismo, sentimento de incapacidade, intolerância ao desconforto. Mas vale lembrar que pode haver outros fatores também. Por exemplo, a crença de merecimento. Tem gente que acredita que só deve fazer aquilo que gosta.
Então, tarefas mais burocráticas, menos agradáveis, são sempre deixadas de lado, como se a pessoa sentisse que não merece passar por algo chato, mesmo que necessário. E agora vem o ponto principal desse primeiro passo: identificar o seu porquê. Esses exemplos que eu trouxe servem como pistas. Muitas vezes, só de ouvir, você já reconhece. Nossa, é exatamente isso que acontece comigo. Ótimo. Mas o ideal é que você vá ainda mais fundo. Reflita com atenção sobre aquele comportamento-alvo que identificou lá no início do processo, aquela atitude ou tarefa que você vive adiando. Observe com cuidado. Quais pensamentos passam pela sua cabeça nesses momentos? Que tipo de justificativas internas você cria para não fazer aquilo? Esse tipo de análise vai te permitir enxergar com clareza o verdadeiro motivo da sua procrastinação. Beleza. Isso foi o primeiro passo. Agora vamos ao segundo passo, que é: o que fazer com tudo isso? Você já sabe qual comportamento quer mudar. Você já entendeu a razão por trás da sua procrastinação. E agora é hora de agir. O próximo passo é construir um plano de ação, porque aqui vai um lembrete importante. Todo comportamento repetido, como a procrastinação, já criou um caminho na sua mente. Já tem um circuito mental pronto, com gatilhos, respostas automáticas e padrões que você segue sem perceber. Por isso, só entender o problema não é suficiente. Você precisa criar um plano prático, estrategicamente alinhado ao seu objetivo e, ao mesmo tempo, conectado com os obstáculos que você identificou em si mesmo. Ou seja, você vai montar um plano de ação que leve em conta o que você quer alcançar, o que está te impedindo de chegar lá e como pode agir de forma diferente a partir de agora. E para te ajudar nisso, eu já vou te dar algumas sugestões. O plano precisa ser personalizado, adaptado à sua realidade e àquelas barreiras internas que você observou. Vamos falar agora de como construir esse plano de forma consciente, prática e possível, sem fantasias e sem pressão irrealista. Vamos imaginar agora que, no seu caso, a principal razão pela qual você procrastina seja a falta de planejamento. Se esse for o seu maior obstáculo, então não tem jeito. O seu plano de ação precisa começar justamente com um bom planejamento. Você vai ter que encontrar uma forma concreta, prática, de sair desse padrão que te prende no ciclo da procrastinação. Mas como fazer isso? Uma sugestão é que você crie um plano que envolva uma meta clara, específica. Só que aqui é importante tomar cuidado com algo que é muito comum. Muitas vezes, quando a gente se dá conta de que o problema é falta de planejamento, bate aquele entusiasmo, aquela sensação de agora vai. Aí a pessoa se empolga e sai criando um plano super ambicioso e realista. E sabe o que acontece quando você faz um planejamento fora da realidade? Você acaba não conseguindo colocar ele em prática. E quando isso acontece, você reforça ainda mais aquela crença de que nunca consegue cumprir nada, que você não tem disciplina, que não dá conta. Ou seja, sem perceber, você alimenta o próprio ciclo da procrastinação. Por isso, o primeiro cuidado ao planejar é ser realista. Faça algo que realmente caiba na sua rotina, que seja possível executar. Não adianta mirar na perfeição e acabar paralisado. Um ponto que ajuda muito nisso é dividir seu objetivo em partes menores. Seja qual for a meta, grande ou pequena, tente fragmentá-la em etapas simples, diretas, bem claras. Isso faz com que ela deixe de parecer algo gigante e inalcançável e se transforme em pequenos compromissos diários, muito mais fáceis de cumprir. Outra dica poderosa para o seu plano de ação: coloque as tarefas mais importantes como prioridade no começo do seu dia. Isso mesmo. Às vezes, a pessoa até planeja bem, divide o objetivo, encaixa na rotina, mas joga aquela tarefa mais chata, que costuma ser a que mais precisa ser feita, lá para o fim do dia. Aí o que acontece?
Você vai adiando, ficando cansado, inventando outras urgências e no fim não faz. Por isso, sempre que possível, reserve o primeiro horário do seu dia para aquela tarefa mais importante ou mais desafiadora. É quando a sua mente está mais descansada, sua energia mais alta e suas defesas contra o autoengano ainda não tomaram o controle. Isso aumenta muito as chances de execução e reduz drasticamente o risco de procrastinação. Resumindo, planeje com realismo, quebre grandes metas em passos pequenos e dê prioridade ao que importa logo no início do dia. Essas mudanças simples no seu plano de ação podem transformar completamente sua produtividade e te tirar de vez do ciclo da procrastinação. Mas um ponto que pode te ajudar muito nesse plano de ação é refletir sobre o que está te atrapalhando a colocar as tarefas em prática. E aqui vai uma sugestão muito útil. Crie uma lista do que não fazer. É isso mesmo. Além de listar suas metas e tarefas, faça também uma lista daquilo que costuma roubar o seu tempo e te tirar do foco. Isso te ajuda a visualizar de forma clara quais hábitos te impedem de agir e assim você vai estar mais atento na hora em que eles aparecerem. Por exemplo, nada de ficar vendo série no meio do expediente. Evitar mexer no celular fora dos horários que você separou para isso. Nada de só mais 5 minutinhos em redes sociais quando você deveria estar produzindo. Esses pequenos ladrões de tempo, se forem identificados e colocados na sua lista de bloqueio, vão servir como alertas. Na hora que você estiver prestes a cair numa dessas armadilhas, vai lembrar: opa, isso está na minha lista de sabotagens. Não agora. E aproveitando essa ideia de organização, tem uma ferramenta simples que pode ajudar muito. A matriz urgente X importante. Imagina um quadro dividido em 4 partes. De um lado, temos o que é urgente e do outro, o que é importante. Quando você cruza essas categorias, começa a perceber que nem tudo que é urgente tem real relevância. E que muita coisa importante é sempre deixada para depois, só porque não tem um prazo imediato. É aquela velha história: viver apagando incêndio, sempre resolvendo as emergências do dia, mas nunca parando para cuidar daquilo que realmente move sua vida para frente. Então, vale refletir: o que realmente importa para mim? O que vai gerar impacto a longo prazo? Quais urgências posso delegar ou, ao menos, não me envolver tanto? Outro ponto prático que pode estar no seu plano de ação é a famosa regra dos 2 minutos. Ela é bem simples. Se uma tarefa pode ser feita em menos de 2 minutos, faça na hora. Pode parecer bobo, mas isso evita o acúmulo de pequenas pendências. Aquelas coisinhas que você deixa para depois e de repente viram um monte. Desde levar o copo para a pia até responder um e-mail rápido. Quando você começa a resolver essas microtarefas imediatamente, cria um ambiente mais leve e, principalmente, mais propício à execução do que realmente importa. Agora, só um lembrete: esse vídeo é prático. Não adianta só assistir e não aplicar. Então, se você está com papel e caneta aí, ótimo. Se não está, dá pausa, pega agora e começa a montar seu plano de ação. E falando nisso, vamos ao terceiro passo para reduzir ou até eliminar a procrastinação. Você já sabe o que quer mudar, já entendeu por que procrastina, já montou um plano de ação. Agora vem a parte que garante que você vai continuar nesse caminho. Monitorar o seu progresso. Um erro muito comum é se empolgar no início. Nos primeiros dias, você até executa direitinho, mas com o tempo, volta a agir no piloto automático. É por isso que você precisa ter uma forma de acompanhar sua evolução. Quer uma sugestão simples e eficaz? Cria um grupo no WhatsApp só com você mesmo. Isso mesmo. Ali, no fim do dia, você manda uma mensagem marcando o que conseguiu executar. Pode parecer besteira, mas essa atitude te mantém consciente, atento e permite ajustar o que não está funcionando. Digamos que você perceba que colocou uma meta exagerada. Beleza, ajusta.
Viu que foi pego por um pensamento sabotador? Ok, já se prepara melhor para a próxima vez. Esse tipo de acompanhamento te permite melhorar continuamente. Então, só para recapitular, identifique seu comportamento-alvo. Descubra o verdadeiro motivo da sua procrastinação. Monte um plano de ação realista. E agora, monitore o seu progresso diariamente. Esses passos, aplicados com consistência, podem transformar sua forma de lidar com as tarefas e projetos que você sempre acaba adiando. E agora, um pedido importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo. Isso me mostra que o conteúdo está fazendo sentido para você. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com aquela pessoa que você conhece e que vive procrastinando. Talvez esse conteúdo seja o empurrão que ela precisa. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Agora vai lá e coloca em prática. Nada de deixar para depois, hein?